Você sabia que 2 milhões de meninas e meninos entre 11 e 19 anos não estão frequentando a escola no Brasil? Esse dado faz parte do levantamento Educação Brasileira em 2022, a voz de adolescentes, realizados pelo IPEC a pedido da Unicef, e representa o agravamento do retrato da educação brasileira pós-estado pandêmico da Covid-19. Mas qual é a origem dessa exclusão educacional? Quais são as políticas públicas de enfrentamento deste cenário educacional brasileiro? E qual é o papel da ciência cidadã em relação às ações afirmativas e à educação das relações étnicos-raciais? Ficou curioso? Nós vamos matutar no programa de hoje sobre todas essas questões. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros e de cor clara. Estou usando uma blusa na cor vinho, com detalhes em pedras. Ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. A intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é a Ingrid Matos, uma mulher de cor parda, cabelos lisos na altura dos ombros, vestindo uma blusa preta e com fundo de parede branca. E para matutar sobre essa temática da ciência cidadã e os processos educacionais de inclusão e exclusão, o nosso convidado é o professor Adilson Pereira dos Santos, da Universidade Federal de Ouro Preto. O professor Adilson é pró-reitor de graduação da UFOP e é coordenador da área de ações afirmativas da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. E para saber mais sobre a atuação acadêmica e social do professor Adilson, você pode acessar, através do QR Code aqui na tela, o currículo Lattes do professor. Professor Adilson, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso Matutando de hoje. Seja muito bem-vindo para os nossos diálogos. A satisfação também é nossa, viu? Ficamos muito felizes com o convite e, da mesma forma que foi feita a autodescrição, farei a minha autodescrição. Sou um homem quase sexagenário, entrando na fase, completando 59 anos na semana que vem, né, nesse ano, e sou calvo, uso óculos, estou vestido uma camisa azul e abaixo do meu nariz tem uma pintinha que representa o meu sinal em Libras, para ser reconhecido pela comunidade surda. Professor Adilson, há mais de uma década você tem se dedicado aos estudos, pesquisas e gestão de processos educacionais de inclusão e exclusão. Fala um pouquinho para a gente o que caracteriza o acesso, a permanência e o êxito acadêmico nos processos educacionais. E também é possível incluir sem excluir nesses mesmos processos educacionais? Eu começaria da segunda pergunta, que, de fato, inerente à reflexão sobre a inclusão, sempre está presente o seu oposto, que é a inclusão. Quando falamos de inclusão, nós sempre pensamos no seu oposto, que é a exclusão. Isso é uma das lições que aprendemos lá no curso de pedagogia, ainda nos idos dos anos de 1980 e 90, com o professor Carlos Roberto Jamil Cury. E o que nós observamos nesse processo, quando nós perguntados sobre o que implica, eu acho que o grande desafio da educação brasileira, que é marcadamente elitista, o sistema educacional brasileiro, ele traz consigo essa característica de ser elitista. Eu tenho usado o termo elitista, de alguma maneira associado à ideia da exclusão. E o que ocorre, no caso, quando nós pensamos nas políticas de inclusão? Às vezes há uma dicotomização, uma preocupação em apenas garantir o acesso, cria-se uma vaga para que as pessoas acessem, seja a educação infantil, a educação básica,
as etapas da educação básica ou até mesmo o ensino superior, mas essas mesmas pessoas não são dotadas de condições que lhes assegure e garanta a permanência. E o que nós precisamos de considerar é exatamente a garantia do acesso, da permanência, visando exatamente o êxito, ou seja, implica pensar o processo educacional de forma sistêmica e articulada, não colocando uma dimensão em destaque em detrimento de outra. Então, no meu entendimento, pensar o acesso à permanência visando o êxito é a maneira mais adequada de se promover a garantia do direito à educação no nosso Brasil. Com relação ao processo, né, de se é possível incluir, sem excluir, nesses processos educacionais, o que a história da educação nos revela e nos ensina é de que, historicamente, né, ao longo de vários períodos da nossa história, o que nós revelamos é que há momentos em que estratégias distintas de inclusão e de exclusão vão sendo adotadas pelo sistema educacional. Nós vamos ter um momento inicial do sistema educacional que vai haver uma barreira e vai dizer, olha, está impedido. Nós tivemos, por exemplo, uma lei em 1831 que dizia que era proibido a frequência à escola de determinados segmentos da sociedade. Para se ter uma noção, a população negra estava associada a pessoas com algum tipo de moléstia que não deveria frequentar a escola. Da mesma maneira, pensando nos processos de inclusão e exclusão educacional, tivemos um tempo em que as pessoas com algum tipo de deficiência eram segregadas em escolas ditas especiais ou que ainda concorrem, ainda existem nos dias atuais, mas até chegar ao nível de escolas especiais, essas pessoas eram rotuladas como pessoas que eram incapazes de aprender, ou seja, não eram nem levadas às escolas. Então, são diversos exemplos ao longo da nossa trajetória educacional que revelam esse processo de negação da garantia desse direito. Eu citei só esses dois exemplos, e que são o caso das pessoas com deficiência, que eram segregadas, e esse exemplo da população negra. Então, nesse sentido, qual é a resposta, por exemplo, que a população negra encontrou para esse tipo de segregação e de alijamento de garantia de direito? Foram a criação de escolas comunitárias. Então, no início do século XX, por exemplo, foram criadas pelas organizações negras diversas escolas no estado de São Paulo, no Paraná, em diversas partes do Brasil, porque esses grupos reconheciam o acesso à educação como uma garantia de um direito que abre portas para outros direitos. Então, nesse sentido, esses processos caminham, de alguma maneira, para e passo, como já mencionado nesse programa de hoje. Professor, e nas análises dos processos educacionais de inclusão e exclusão, a necessidade de trabalhar é a principal justificativa de jovens entre 14 e 29 anos para o abandono escolar. Esses dados são do IBGE de 2022. Quais são as políticas públicas de enfrentamento deste cenário educacional brasileiro? E quais são as estratégias de gestão no combate a esse abandono escolar? Há diversos programas voltados para a juventude que têm como objetivo dar a prioridade à pessoa nessa faixa etária para cuidar da sua escolarização, para dar conta de cuidar da sua escolarização. Mas nós sabemos que o processo de escolarização ele anda par e passo com o próprio desenvolvimento da sociedade e do contexto no qual as pessoas estão envolvidas. Então, na maioria das vezes, a necessidade de trabalhar, de laborar, representa, de fato, um obstáculo para essa escolarização, né? Então, há várias políticas, como alguns municípios desenvolvem programas de jovens aprendizes, há programas de bolsas vinculadas ao desenvolvimento de condição atlética, diversas políticas. Eu lido mais com as políticas relacionadas à universidade, que é o ambiente que eu trabalho, na condição de gestor. O que nós buscamos o tempo inteiro é assegurar com que o jovem que ingressa na universidade
têm a oportunidade de receber suprimento material, ou seja, de recursos, que não o faça ter que sair para buscar um emprego, muitas vezes com valores ou algum tipo de trabalho, com recebendo valores muito inferiores aos valores que as instituições poderiam oferecer. Então, nas diversas universidades existem bolsas para garantir a permanência, existem bolsas de iniciação científica, bolsas vinculadas a projetos de extensão, bolsas vinculadas aos programas de ensino, entre outras iniciativas, que terminam por favorecer que esse mesmo jovem não tenha necessidade de abandonar ou de realizar um curso de maneira precária em função da necessidade de trabalhar. Lamentavelmente, esses programas não alcançam a maioria, né, da população, e com isso os dados que são apresentados pelo IBGE traz essa gravidade, esse quadro, esse cenário alarmante que nós acabamos o programa Matutando acaba de revelar. E, professor Adilson, as análises dos processos educacionais de inclusão e exclusão são históricas, políticas e exigem transformações sociais. E nós vamos continuar matutando sobre isso no próximo bloco. Nós voltamos já já. Ciência cidadã e os processos educacionais de inclusão e exclusão é a temática do nosso Matutando de hoje. Já dialogamos sobre o acesso, a permanência e o êxito acadêmico nos processos educacionais e a respeito das políticas públicas de enfrentamento do retrato da educação brasileira. Agora vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Meu nome é Silvânia, sou servidora no Instituto Federal de Goiás, mestranda no mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica no campus Anápolis. Minha pergunta é: as pesquisas científicas têm contribuído para a inclusão social dos estudantes trabalhadores? Olha, agradecemos a pergunta, Silvânia, e não há sombra de dúvidas que as pesquisas científicas têm contribuído para a garantia do direito ao acesso à educação das pessoas geralmente excluídas do sistema educacional. As contribuições vêm de múltiplas naturezas, desde estudos que dão conta de caracterizar esses processos de inclusão e exclusão subjacente ao sistema educacional. Há vários anos que a área de educação, por exemplo, se dedica a realizar estudos das mais variadas naturezas relacionados aos processos de exclusão que ocorrem no sistema educacional, seja no sentido do aperfeiçoamento dos processos de alfabetização, seja no sentido de refletir o impacto e os efeitos da evasão e da retenção, seja na educação básica, no ensino, ou no ensino superior. São as pesquisas científicas também de natureza mais tecnológica que têm contribuído, por exemplo, para o desenvolvimento de recursos de acessibilidade para segmentos da sociedade. Por exemplo, um dos primeiros programas de síntese de voz utilizado pela população de baixa visão ou cega foi desenvolvido no núcleo de informática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma grande universidade, que é o sistema DOS-Vox. E esse sistema ele inicia uma revolução no acesso à educação para as pessoas com baixa visão e pessoas cegas, que elas passam a ter a oportunidade de, por meio desses programas de síntese de voz, ter acesso a material escrito que antes só se conseguiria ser desenvolvido na forma de impressão em braille. Então, essa, por exemplo, é uma medida diretamente relacionada a esse grupo, além de outros segmentos que também são, de alguma maneira, beneficiados com
o produto da pesquisa científica. E nessa pergunta nós não podemos deixar de tocar numa questão, Silvânia, que está relacionada diretamente ao seu programa de mestrado, o programa de mestrado profissional que você está fazendo. Os programas de mestrado profissional, diferente de muitos programas de mestrado acadêmico, têm como objetivo, inclusive, o desenvolvimento de produtos que possam incidir objetivamente naquilo que algumas pessoas chamam de chão da escola, ou seja, que possam contribuir efetivamente para a melhoria do desenvolvimento dos processos educacionais no ambiente escolar. Então, em relação a isso, eu acho que eu não posso deixar de tocar num outro ponto, que é as instituições que produzem pesquisas com esses objetivos no Brasil. A maior parte da pesquisa desenvolvida no Brasil vem sendo desenvolvida no âmbito das instituições educacionais. Nós temos no Brasil uma rede de universidades públicas, seja elas federais ou estaduais. Temos os institutos com a sua gama de atuação, com a sua amplitude de atuação, que também têm sido instituições importantes no desenvolvimento dessas pesquisas científicas. E só para título de ilustração, lembremos o que representou a contribuição científica prestada por essas instituições no período recentemente que nós atravessamos de pandemia, como essas instituições contribuíram para o desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de medicamentos, de ações específicas voltadas a essa questão. Então, acredito que sim, que a pesquisa científica tem como contribuir efetivamente para os processos de inclusão e exclusão educacional, para os processos de inclusão educacional. E em contribuição aos estudos e pesquisas sobre a ciência cidadã e os processos educacionais de inclusão, nós indicamos para os nossos estudantes e também para toda a comunidade em geral a CIVES, que é uma plataforma brasileira de ciência cidadã desenvolvida pelo IBICT em código aberto. E para saber mais informações é só acessar o endereço cives.ibict.br. E dando continuidade aos nossos diálogos, professor Adilson, a ciência cidadã ela é um movimento pela ciência aberta e também de integração entre a sociedade e cientistas. Uma das suas finalidades é aproximar a população da produção científica. Com essa intencionalidade, professor, qual é o papel dessa ciência cidadã em relação às políticas de ações afirmativas e educação das relações étnico-raciais? Então, a função da ciência cidadã em relação às políticas afirmativas e a educação para as relações raciais, penso eu, está diretamente relacionada ao compromisso com a democracia, com o projeto de sociedade democrática. Porque durante muitos anos, durante muito tempo, o que nós assistimos e relacionado a quando falávamos de ciência, era como se fosse algo muito abstrato e muito distante da realidade das pessoas. Isso, de alguma maneira, gerou uma certa dificuldade de que as pessoas compreendessem, por exemplo, que o sentido da existência de uma instituição como as universidades, que são aquelas que produzem ciência, fosse algo pertinente e necessário, que fosse justificável, inclusive, que se investissem nesses espaços. Então, pensar nas ações afirmativas é pensar na possibilidade, por exemplo, de que os temas e estudos que nós iremos priorizar no âmbito das instituições não serão temas de estudos só aqueles eleitos como os temas clássicos que a ciência sempre colocou ou reificou, colocando numa posição hierárquica de superioridade. Então, nós precisamos, por exemplo, trazer para o interior das instituições os saberes populares, os saberes que as comunidades que residem e que habitam e que financiam o funcionamento das instituições desenvolvem. Então, penso, reiterando, que uma ciência cidadã tem que ser essa ciência comprometida com a inclusão, com esse projeto de democracia que eu já mencionei. Quando nós falamos da questão da educação para as relações raciais em ciência, também está diretamente relacionado a algo que, infelizmente, opera, inclusive, no sentido de promover aquela
exclusão sobre a qual nós falávamos no primeiro bloco. Qual é essa exclusão? Nós temos, quando às vezes nós, nesse contexto de políticas de ações afirmativas, através do acesso, garantimos que determinados grupos sociais pudessem frequentar as universidades, frequentar os institutos federais, um obstáculo que figurou relacionado à permanência dessas pessoas não foi apenas o obstáculo de ordem material, de subsistência física, mas também o obstáculo em a pessoa não se reconhecer nesses espaços, ou seja, de ter que conviver com uma realidade alheia àquela da qual a pessoa se origina, ou que os seus valores, que a sua cultura não tenha algum tipo de importância. Eu gosto de dar sempre um exemplo que eu vivencio aqui nas atividades que desenvolvo no âmbito de um projeto de extensão denominado Cotas para Quem e para o Quê, que nós visitamos as escolas da cidade de Ouro Preto, Mariana e João Molevade, onde a Universidade Federal de Ouro Preto está instalada, e, no caso da cidade de Ouro Preto, cidade na qual eu tenho um conhecimento muito grande, tenho contato com muitas pessoas, é curioso como, por exemplo, quando eu chego numa escola, numa classe de 9º ano ou de 3º ano do ensino médio, e que deparo com meninos e meninas que fazem parte dos grupos de congado, das culturas do hip-hop, dentro da escola se veem, às vezes, reprimidas de se manifestarem como se manifestam do lado de fora, aqui na nossa Casa da Cultura Negra, por exemplo. São algumas pessoas dentro da universidade, dentro da escola, outra. Então, isso, no meu entendimento, a ciência cidadã poderia contribuir, inclusive, revelando que o modo de ser e de se organizar dessas pessoas também é um modo aceito e aprovado socialmente. Então, eu diria que ficaria nesse ponto para essa pergunta. Professora Adilson, eu gostaria de te agradecer, né, por participar conosco no nosso programa, compartilhando seus conhecimentos e as suas experiências de gestão. Mas antes de finalizar, eu gostaria de te pedir que indicasse uma produção cultural sobre todos esses assuntos que nós dialogamos aqui hoje. Tem uma obra muito interessante que nós estamos, inclusive, pensando em reeditar, que é um vídeo foi produzido pela Universidade de Brasília, Raça Humana. Esse vídeo foi produzido no início da primeira década desse século, volta de 2005, 2006, e é um vídeo que repercute a adoção das políticas de ações afirmativas da Universidade de Brasília. E ele traz pontos de vista favoráveis e pontos de vista contrários, e eu acho que é uma boa indicação, principalmente no momento em que nós estamos discutindo revisão da lei de cotas, continuidade ou não de políticas de ações afirmativas nas nossas instituições. Então, eu recomendaria esse vídeo. Dito isso, eu gostaria de agradecer, né, ao programa Matutando a oportunidade de participar com vocês, agradecer especialmente a professora Raquel pelo convite e toda a equipe, e dizer que, cá de Ouro Preto, estamos à disposição para que possamos continuar dialogando sobre essas temáticas que são da mais alta relevância e muito cara para nós todos. Nós é que agradecemos, professora Adilson. Foi muito bom matutar e aprender com você. E obrigada também ao coletivo Geninhas em Movimento por uma educação antirracista, pela proposição desse episódio. E por hoje é só. Siga nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência, agora disponível também no Spotify. Tchau, tchau!